Antes de mais nada, eu vou dar um disclaimer para vocês aqui, tá? Aparentemente tem algum apartamento aqui no meu prédio em obras e eu não tenho outra hora para gravar a não ser essa. Então, de vez em quando vai aparecer no fundo do vídeo umas marteladas. Eu vou pedir para você ignorar isso e tentar aproveitar o conteúdo, tá? Dito isso, me desculpa, muito obrigado. Vamos seguir para o nosso vídeo. Percebo que quanto mais rostos um indivíduo convive em sua vida, menos decoram as faces recentes, decorando-as apenas quando as veem repetitivamente. É como se o nosso cérebro fosse seletivo e o armazenamento limitado, apagando assim o que já se sabe, que é constante, repetitivo e sem aproveitamento. É como se a rede social injetasse tantas informações na nossa mente que fizesse essa parte seletiva agir não só no mundo real, mas também no virtual. As informações vêm mastigadas, que o cérebro se adapta a não precisar lembrar e ter de armazenar, tendo assim um sistema de busca externo. Minha hipótese é que seremos menos inteligentes no futuro, ou talvez apenas teremos um tipo de inteligência diferente que ainda não conseguimos entender. O Google mastiga a informação e nosso cérebro entende essa praticidade. Logo, pode ser que a nossa inteligência será diferente da atual, compartilhada com as máquinas. Essa afirmação é do filósofo Fabiano de Abreu, feita à revista L'Officiel para um artigo chamado Mente Online, como a internet pode afetar o cérebro humano. Já tem algum tempo que algumas cadeiras de conhecimento humano têm se debruçado sobre o fator internet, aliás, tentando ver isso como afeta as nossas mentes e, por consequência, como afeta o nosso cérebro. E como todo é mente, o universo é mental, magia tem tudo a ver com isso. Seja bem-vindo. Meu nome é Nino Denani, eu sou psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, mestre metista, e quero convidar você a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. A circuitaria neural mudou. Hoje as crianças são emocionalmente maturas e por isso sofrem mais. Também está claro que quanto mais tempo a gente passa online, mais as alterações a nossa função cognitiva sofre. Afirma a neuropsicóloga Roselene Espírito Santo Wagner, que, em outras palavras, quer dizer que a forma como encaramos a realidade está mudando por conta da forma como encaramos a irrealidade da internet. O excesso de informação já é um problema antigo no meio da neurociência, embora ainda andemos de certa forma tateando o escuro quando falamos de como isso vai realmente nos afetar no futuro e se isso é benéfico ou não. O fato é que o que está acontecendo conosco é uma espécie de contraditória de mudança do cérebro. Estamos ficando mais inteligentes, mas também estamos ficando mentalmente mais preguiçosos. Abre aspas aqui. Quando fazemos muita coisa ao mesmo tempo, nosso cérebro trava, como uma máquina com pouca capacidade de processamento. Vivemos mais tempo, mas aproveitamos menos a vida real. É o que continua dizendo lá Fabiano Abreu. Bom, antes de ir para frente nesse texto, talvez eu necessite de algumas contextualizações, para variar. Nós somos dotados de um comportamento cerebral conhecido por todos como memória. A memória é o lugar onde a gente armazena, grosseiramente falando, os dados de nossas vidas, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Só que tem um problema aqui. O nosso cérebro não é infinito, como algumas pessoas dizem. E geralmente as pessoas que não sabem como é que o cérebro funciona. É o mesmo tipo de gente que fala que a gente só usa 10% da capacidade neural, sabe? Quando o nosso HD neural está cheio, o cérebro faz exatamente o que a gente faz quando o nosso computador está sem espaço e não temos como comprar no HD externo. Ele apaga coisas. Pois é. A nossa memória foi feita, na verdade, não para guardar coisas, mas para apagar coisas. O lugar responsável em nosso cérebro por fazer isso é uma pequena estrutura localizada perto dos lobos temporais, perto das amígdalas cerebrais, chamada de hipocampo, que, aliás, é uma parte importante do sistema límbico, que é aquele responsável por mediar emoções e motivações. O hipocampo está envolvido na formação de novas memórias, aprendizados e emoções, só que ele é limitado. Se você quiser ver uma foto dele que eu vou colocar aqui, vai ver que ele é bem pequeno para o tanto de memória que a gente armazena. E sim, tal qual acontece com o seu computador, a área conta com um número limitado de neurônios, e isso quer dizer que temos uma capacidade limitada de memória. Quando a gente enche o nosso HD externo, ou o nosso hipocampo, ele meio que manipula os dados e as informações que a gente acessa usando uma coisa fenomenal e que ajudou a gente ao longo do nosso processo de evolução biológica até a gente chegar onde a gente está agora.
a criatividade. Aqui entram coisas que a gente fala chamando, por exemplo, de falsas memórias. Pois enquanto o HD tem uma quantidade limitada de armazenamento, nós usamos a criatividade para criar novas configurações. Ou seja, a gente cria novos arranjos com velhas informações, articulando o pensamento de forma a multiplicar o saber e elevar exponencialmente a nossa cognição. A memória foi feita para esquecer porque a gente não tem condição de guardar todos os dados aos quais somos expostos. Ou seja, a gente tem uma memória que é seletiva, que deixa guardado o que de fato é importante, no que a gente vai chamar lá de memória de longo prazo. A questão-chave para esse capítulo foi dada aqui. Não temos condições de guardar todos os dados aos quais somos expostos. E nós nunca fomos tão expostos a dados como somos hoje pela internet. O que faz com que deixemos de fora muito mais coisas hoje em dia. E é um processo autoalimentado. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente esquece. E quanto mais a gente esquece, mais a gente precisa da internet. Agora, eu não sei se você notou, mas isso tudo é muito diferente de tudo que a gente já viu antes. E como seres em constante evolução, como qualquer outro ser vivo na Terra, isso está também mudando o nosso cérebro. A gente não sabe ainda se isso é bom ou ruim, mas o que de fato está acontecendo. Entre as coisas que são apontadas e que pessoas que navegam muito pela internet entram em um ambiente que promove leitura superficial, raciocínio apressado, que é diferente de raciocínio rápido, e distraído, e aprendizado também superficial, ou seja, apesar ou por causa do grande volume de informação, o pensamento está cada vez mais raso, o que pode mudar a estrutura física do nosso cérebro. Antes de terminar esse capítulo, eu só queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Muito conhecimento é bom e depende de muita informação. A uma primeira vista, parece que eu estou falando o contrário aqui nesse capítulo, mas não é bem por aí. Ter muita informação diferente não é a mesma coisa que ter muita informação importante. Construir conhecimento depende de informação, mas o que a gente está fazendo é absorvendo um número gigante de informação diferente em um curto espaço de tempo. Esse assunto por si só daria um vídeo inteiro, então, se você quiser mais sobre esse tema, sobre qualidade de informação, deixa o comentário aqui embaixo. Enquanto eu estava escrevendo esse texto, eu resolvi conversar com uma amiga que é psicóloga sobre esse assunto. Eu perguntei para ela se ela via algum tipo de relação entre o uso de internet com possíveis transtornos emocionais, e a resposta dela só corroborou com o que eu imaginava. Baixa autoestima, problema da comparação da vida real com a vida fake nas redes sociais e o fracasso, né, que as vidas reais dão para essas pessoas, que elas sentem sobre a vida delas, além de uma perda considerável na habilidade de comunicação e desenvolvimento de relacionamento a longo prazo. Eu sei que você pode não fazer uma correlação imediata entre esses fatores e a educação, mas eu posso te garantir que ela existe. Pessoas que precisam se preocupar com essas questões todas, em geral, não têm tempo para outras coisas da vida, porque elas estão perseguindo um ideal que é falso e muitas vezes nem correspondem à sua própria realidade. É como se você estivesse correndo atrás do próprio rabo, sem saber que essa corrida nem é o que você quer fazer de verdade. Esse processo todo acaba por estressar o nosso cérebro, o que nos obriga de alguma forma a criar um descanso. E adivinha o que a gente faz nesses momentos? A gente procrastina. Procrastinar nada mais é do que a fuga do tedioso, do chato, buscando uma recompensa imediata que vai também dar um outro problema que está na moda hoje em dia, o vício dopaminérgico. Cara, quanta situação ruim a gente tem, não é mesmo? Eu acho. Essa situação da busca pela dopamina, por exemplo, que é um conhecido neurotransmissor da felicidade, né, nos faz também algumas posturas meio xoxas, como a busca pelo vencer uma discussão que a gente vê na internet. Agora, que tipo de conversa a gente tem quando a gente está online? Lembra de tudo que a gente falou até aqui? Crianças são emocionalmente imaturas. A gente, vive mais tempo, mas a gente aproveita menos a vida real. As informações que a gente entra em contato vêm tão mastigadas que o cérebro se adapta a não precisar mais lembrar dessas informações. A gente adapta as informações à nossa realidade. E a gente não se importa com a verdade, porque acreditamos no que a gente quer a despeito dela. Pois é. Eu tenho falado sobre esse tipo de coisa aqui já tem um tempo, de forma um tanto velada até nos vídeos, mas você já pode ter percebido sobre isso.
Como falar um povo que, além dessa fixação pela internet, ainda conta com o sucateamento da educação formal, da cultura da ignorância, onde somos orgulhosos de sermos ignorantes sobre os principais assuntos que tomamos e a burrice clássica que faz com que a gente tenha a interpretação de nosso conhecimento sobre algo deturpado pelo nosso desconhecimento sobre aquele algo. Bom, eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é lançar essas iniciativas como eu tenho feito, como o Hermits Mundo Road, que vai acontecer agora nesse sábado lá em Porto Alegre, levando conhecimento mágico para várias cidades do Brasil. E o Teoria da Magia, que é exatamente a tentativa de todas as pessoas de conhecimento para que a vida seja muito mais do que ela é agora. Só que aqui também a gente precisa lutar contra o imediatismo, pois não dá para correr antes de aprender a andar. E as iniciativas como Teoria, por exemplo, levam tempo, porque concatenam uma série de conhecimentos para fazer você engatinhar, andar e só então aprender a correr, quando o assunto é cuidar da sua própria vida. Vocês querem um conselho meu? Meu conselho para você é fazer como eu faço quando o assunto é internet. Claro, eu sou da velha guarda quando a gente fala disso, né? Quando eu nasci nem existiam computadores ainda. E o que a gente vê hoje em dia era tema de ficção científica. Então, para mim, é mais fácil desse controle do que para você, que já é da iGeneration. Mas vale a tentativa. Que tal se você tentar sair da subjetividade e encarar o mundo lá fora? Encarar mesmo. Vai ser difícil no início, eu confesso. Você vai ter que olhar para as pessoas, ouvir, conversar, sentir, se frustrar, fracassar de vez em quando, sair vitorioso às vezes, mas na soma geral dos fatos, eu te garanto que vale a pena. Por que você não busca coisas que você gosta de fazer e tenta fazer fora da internet? Você que está aqui possivelmente gosta de magia, então que tal buscar algum dos templos da Algon para conhecer pessoas? Fazer as coisas ao vivo ali, sentindo o cheiro da vela, o calor do rito. Eu também faço diversas iniciativas em vários lugares do Brasil, então por que não chegar junto com a gente? Mas não precisa ser só isso. Você pode, por exemplo, estipular um tempo diário para o uso da internet, de smartphones. Que tal 1 hora? Se você fizer 1 hora de uso, aposto que até seus problemas vão para dormir, né? Vão melhorar. Sua ansiedade, timidez, introspecção, depressão e uma série de outras coisas vão melhorar bastante, muitas vezes, só pelo fato de você tomar um sol. O cérebro precisa de estímulos para funcionar, mas como uma máquina, usá-lo em capacidade máxima por muito tempo pode fazê-lo quebrar. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que foi até agora. Tchau.